Queridos irmãos, amigos, ouvintes, a quem possa chegar essa palavra, vocês que têm acostumado às pregações da palavra de Deus, nesta noite eu gostaria de deixar um versículo que está no livro de Gênesis, capítulo número 22, versículo de número 5, que diz assim: E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Meus irmãos, meus queridos, que têm acompanhado nas pregações da palavra de Deus, esse versículo que eu acabei de ler é um versículo onde fala de quando Deus chamou Abraão e mandou Abraão oferecer o seu filho em sacrifício, em um altar. Mas o que me chama a atenção é que Abraão, ele obedeceu àquilo que Deus pediu para fazer. E com isso eu quero abrir um leque para você nesta manhã, nessa tarde, ou seja, a hora que você estiver ouvindo essa palavra. Qual é o leque que eu quero abrir? Quero abrir um leque dizendo que nem tudo que Deus pede para você fazer, Ele vai permitir que você faça. Muitas das vezes Deus pede algo para nós fazer, para ver qual é o grau da nossa obediência àquilo que Ele tem pedido para nós fazer. Ora, se você for imaginar, quem conhece a palavra de Deus, Deus abominava sacrifícios humanos. E o povo lá atrás do Egito, naquela época de Abraão, o povo que não servia a Deus, principalmente lá do Egito, eles faziam muito esse sacrifício humano, sacrificar crianças em um altar ao Deus que ele servia. E Deus abominava isso. Agora, como é que Deus, ele pede para Abraão oferecer o seu filho em um sacrifício em um altar? Já começa por aí, meu querido. Muitas das vezes aquilo que Deus pede para nós é para provar a nossa fé, para testar até onde é a nossa confiança para com Ele. E eu quero entender que Abraão, ele foi oferecer o seu filho nesse sacrifício, mas ele sabia, ele confiava, ele cria que Deus ia dar um escape para ele. Porque o versículo que eu acabei de ler neste momento, Abraão fala o que para os seus moços que eu acompanhava? Porque diz a palavra do Senhor que Abraão, quando Deus pediu para ele sacrificar o seu filho em um altar, em um lugar que Deus ia mostrar, a Bíblia diz que Abraão acordou logo cedo de madrugada, apanhou ali todos os apetrechos, tudo que era necessário para fazer um sacrifício, um altar ao Senhor, e levou ali o seu filho Isaque e foi para esse altar, e levou ali alguns dos seus empregados para acompanhar. Mas nesse versículo que eu li nesse momento, o que Abraão ele está falando aqui? Ele falou para aqueles seus empregados, porque Abraão já tinha avistado aonde era o lugar dele sacrificar Isaque. Então o que ele fala para os seus empregados? Vocês ficam aqui. Olha só a confiança de Abraão. Porque qual era o papel, qual era a ação que ele ia fazer naquele lugar? Não era sacrificar o seu filho em um altar? Mas olha só a fé que Abraão tinha. O que Abraão fala para os seus empregados? Vocês ficam aqui. E eu e Isaque, meu filho, vamos até o monte para sacrificar ao Senhor. E havendo nós acabando de fazer o sacrifício, tornaremos a vós e vamos voltar para nossa casa. Mas se fosse, vamos imaginar, se Abraão ia sacrificar o seu filho, então quem é que ia voltar lá do monte do sacrifício para voltar para casa? Obviamente, ia voltar somente Abraão, porque ele ia sacrificar o seu filho. Mas olha só o que faz a fé, meu querido. A fé remove montanhas. A fé é acreditar no impossível. Fé é aquilo que você pensa que não tem mais jeito, mas se você tem fé em Deus, Deus dá um jeito e dá uma solução. Então Abraão, o que Abraão falou para os seus empregados? Vocês ficam aqui e eu e o moço vamos ali adorar e sacrificar ao Senhor. Acabando de fazermos isso, tornaremos a vós. Então o que Abraão estava dizendo? Queria sacrificar, mas Deus, em outras palavras, Deus ia dar um jeito, ele não ia sacrificar o seu filho, porque ele fala, tornaremos a vós, ou seja, ia voltar ele e seu filho Isaque. Mas até então Abraão, ele continuou a caminhada. E o que me chama a atenção é que quando ele caminhou, chegou no monte certo, ali no lugar que Deus tinha falado para ele sacrificar o Isaque, seu filho, o seu filho olha para ele e fala, pai,
eu estou vendo aqui que já está tudo preparado. O altar, a lenha, o cutelo, mas pai, está faltando o cordeiro. E aí qual foi a resposta de Abraão para o seu filho? Ele podia muito bem falar para o seu filho naquele momento. Sabe que muitas das vezes no momento, na hora de aperto, na hora que nós estamos sendo impressionados, muitas das vezes nós agimos por impulso e falamos coisas que não devemos. E como Abraão não tinha certeza o que Deus ia fazer, qual foi a resposta de Abraão para Isaque, seu filho? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Esta é a palavra-chave de todos nós que cremos e confiamos no Senhor. Na hora do aperto, na hora que as coisas se apertam e não tem mais o que fazer e alguém pergunta, o que você vai fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é igualmente para Abraão. Se você não sabe o que fazer e confia no Senhor, é a mesma resposta que você tem que dar para essa pessoa, ou mesmo dar essa resposta para dentro de você, ou seja, para você mesmo. Tá tudo dando errado, nada tá dando certo, não tem saída. Você tem que pensar igualmente Abraão, Deus vai prover alguma coisa. E se alguém estiver te perguntando, sua esposa, seu filho, seu irmão, o que você vai fazer? Se alguém estiver perguntando, como você confia no Senhor, qual é a sua resposta para ele? Deus vai prover, Deus proverá. E foi o que Abraão fez. Abraão falou para o seu filho Isaque, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. E a Bíblia diz que eles continuou ali. E aí não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer. Mas Abraão, ele foi até o fim sacrificar o seu filho, colocou o seu filho no altar. E na hora que diz a palavra do Senhor, que quando Abraão já não tinha mais o que fazer, e ele falou para o seu filho, meu filho, é você. A Bíblia não fala, mas eu quero entender que Abraão, filho, na verdade quem vai ser sacrificado hoje aqui não é nenhuma ovelha, não é nenhum animal, mas quem vai ser sacrificado aqui, que eu vou fazer um sacrifício ao nosso Deus, é você. E sabe o que me chama a atenção? Olha que interessante. O que nós passamos para os nossos filhos são o que eles aprendem. Porque quando Abraão falou para Isaque, meu filho, você que vai ser sacrificado no altar, qual foi a atitude de Isaque como filho? Obedeceu ao pai. Simplesmente obedeceu. Então se nós não ensinamos os nossos filhos a ser obedientes, ter respeito, eles jamais vão ter. Então ele se espelha em nós que somos pais deles, porque Isaque, ele teve a obediência de ficar no altar. Se fosse outro que não obedecesse o pai ou a mãe, Isaque ia sair correndo. Isaque ia sair correndo em disparada. Não, eu não vou ser sacrificado, eu não vou morrer. Talvez Isaque, se ele não fosse um filho obediente, talvez ele estava correndo até hoje. É até uma brincadeira fora a parte, mas talvez Isaque estaria correndo até hoje para não ser sacrificado. Mas como Isaque era obediente a Abraão, assim como Abraão era obediência a Deus, Isaque ficou no lugar para ser sacrificado. Meu irmão, você tem que ter filho, você que tem família, ensine a sua família a ser obediente. Porque você ensinando, mas também você tem que ser obediente. Não basta você falar uma coisa e ser outra. Você tem que também demonstrar para a sua família, para os seus filhos, que você também é uma pessoa obediente a Deus. E por Abraão fazer isso, ser obediente a Deus, tudo que Deus pedia para ele fazer, ele fazia. Isaque aprendeu com ele. E aí a Bíblia disse que quando Isaque estava sobre o altar, que Abraão pegou ali, amarrou ele como se fosse fazer o sacrifício mesmo. E parecia que até o momento ele ia sacrificar o seu filho. Mas lá atrás ele falou para os seus empregados, ficai-vos aqui enquanto nós vamos adorar ao Senhor e terminada a nossa adoração, vamos voltar a assistir. Mas até então, Abraão não teve nenhuma manifestação. Muitas das vezes nós confiamos em Deus, sabemos que Deus é poderoso para fazer muitas coisas em nossas vidas, e às vezes tem algumas coisas que ficam torturando a nossa mente, que nós queremos uma solução, nós queremos resolver, nós oramos, fazemos tanta coisa, e parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. Igualmente Abraão, ele confiava no Senhor, já estava no momento final, era tudo ou nada. Talvez você que está ouvindo essa palavra nesse momento, você esteja desse jeito, para mim já era, para mim acabou, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, para mim acabou. Você está igualmente a Abraão. Abraão não tinha mais o que fazer.
A única coisa que Abraão tinha que fazer era sacrificar o seu filho. E a Bíblia diz que quando Abraão pegou o cutelo, né, nos dias de hoje seria uma faca, um facão, sei lá, qualquer coisa desse tipo, para imolar ali o seu filho Isaque naquele altar, quando ele levantou o cutelo, aí houve uma voz dos altos céus do anjo do Senhor: Abraão, Abraão, não faças tal, porque eu agora sei que você temes a mim. E a Bíblia diz que no mesmo momento, após Abraão ter ouvido a voz do Senhor, ele pegou seu filho mais depressa. A Bíblia não diz, mas eu quero entender que ele desamarrou seu filho e deu aquele abraço forte, um abraço de amor, de carinho. E a Bíblia diz que quando Abraão olhou do outro lado, porque até então, meus irmãos, não tinha ninguém. Era um monte que estava totalmente vazio, não tinha nada. Aí quando Abraão olha do outro lado, estava lá preso entre alguns galhos de árvore uma ovelha. E aí ele pega a ovelha e faz sacrifício ao Senhor e o Senhor recebe. O que eu quero dizer com você nessa palavra? Tenha essa atitude de Abraão. Não sabe o que fazer, não tem mais o que fazer, confia no Senhor. E se alguém está te impressionando, que você quer uma resposta, que você quer que você faça alguma coisa, você pega e fala para esse alguém: Deus vai prover alguma saída. Deus vai prover alguma coisa. Fala que Deus proverá, meu querido. E com certeza, se você confia no Senhor, Deus, Ele é o seu provedor e Ele vai prover. Ali, no momento, só tinha Abraão, Isaque e apenas ali o altar, não tinha nada. Mas como Abraão confiava no Senhor, Deus providenciou. Deus proveu, na verdade. Aquilo que Ele falou por seu filho Isaque: Deus proverá para si um cordeiro. Ele confiava no Senhor e Deus proveu. Do nada apareceu ali uma ovelha presa ali. E aí Abraão pega a ovelha e sacrifica ao Senhor. Se você confia no Senhor, meu querido, e você tem essa atitude de Abraão dizendo que Deus proverá, Deus vai prover. Quando você menos esperar, do nada as coisas vão se resolver, as coisas vão ficar no lugar. Aquilo que você tanto espera, Deus vai dar para você, mas é necessário que você tenha a fé de Abraão e sabendo que Deus, Ele é o seu provedor. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. E que você possa aprender com Abraão, ser obediente ao Senhor. E ensina os seus filhos também a ser obediente ao Senhor. Porque lá na frente, eles não vão desviar, eles vão ser obedientes ao Senhor, assim como você é obediente ao Senhor. Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Se você ainda não me inscreveu no meu canal, se inscreva. Se inscreva e compartilhe para que ela possa chegar mais longe. Para que muitas pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Se você ainda não sabe qual é o meu canal lá no YouTube, é @Jeremias1967. Gerei, Jeremias é com J. E Deus vai abençoar a sua vida. Abençoa a minha vida também compartilhando esse vídeo. Deus abençoe e tenha uma ótima semana no nome do Senhor.